Eu vou falar um pouco dos instrumentos e de como é que a gente montou algumas planilhas que favoreciam essa transição. A transição não é só uma questão de dias, onde eu vou passar para eles o material para o eleito, materiais que são obrigatórios por lei, etc. A gente quis pensar uma transição onde, na verdade, aquilo que foi produzido e que fosse, de fato, um retrato do município. Como é que ele está agora? Quem vai pegar o quê? E aí a gente, como trabalhava no CEPAM, recebia por demais dados contando dos desmandos no momento da transição e no momento em que um prefeito ocupava. Quando ele começava o mandato, ele via tudo muito destruído. Isso vinha direto. A gente começou, então, a pensar como é que a gente podia fazer diferente, como é que as coisas podiam ser um pouco diferentes. E o que nos deixou mais seguros que a gente estava indo por um caminho certo é que todos os instrumentos que nós fomos planejando, nós discutimos com uma associação de municípios no noroeste de São Paulo, a MENSP, que, ao mesmo tempo, olhava para aqueles instrumentos e nos dizia: isso é muito importante, isso não, mas vocês precisam colocar aquilo. E nós respeitamos profundamente, porque a gente partia do princípio de que quem faz é que sabe também. Então, a gente tinha mais que seguir esse tipo de orientação. Logo, tudo que nós planejamos é um arranjo muito bem feito, que é o que eu vou mostrar para vocês, que foi entre a fala dos municípios, que era o direito de fala mesmo que eles estavam vivenciando, e a gente que estudava esse processo de alguma forma. Então, o que nós queremos é mostrar como é que a gente planejou. Veja, eu vou mostrar um jeito. Você pode pensar e montar outro instrumento de outro jeito. Talvez o que a gente traga para vocês não esqueça disso. Isso é importante. Então, começa a olhar como a gente pode organizar esses dados. E quero retomar um pouquinho a fala do professor Fernando quanto a essas planilhas, a esses instrumentos servirem para planejamento. Eles são próprios. Eles nos fazem, inclusive, o plano de governo de quem for eleito, quando recebe esse material, se o município fez, ele vai perceber um novo olhar. Ele tem que olhar agora o plano dele olhando para esse retrato do município. O excesso de promessas que ele fez, às vezes, pode cair por terra, porque não há condições de levar daquele jeito. Então, é isso mais ou menos que eu vou mostrar para vocês, o que nós criamos, tá bom? Então, vamos lá, o próximo. Elas são planilhas. A gente fez algumas planilhas que vão organizar esses dados. Quais as características dessa planilha? Elas foram desenvolvidas considerando o interesse do prefeito eleito. A gente não pensou naquele prefeito que sai. É uma prestação de conta do prefeito que está saindo, mas não foi nele que a gente pensou. Essa foi quase uma descoberta para a gente, que ele dizia assim, tanto os prefeitos quanto os secretários, vocês disseram, nem sabia que fiz tanto. Mas é porque, na verdade, nós pensamos o instrumento para aquele que vai assumir. Por isso que ele é um retrato do município. Elas obedecem a um padrão, porque senão ficaria muito difícil. Então, são vários setores no município. Você tem lá a secretaria, ou diretoria, ou coordenadoria de educação, saúde, segurança, enfim, todas as secretarias possíveis. A gente tentou abarcar tudo que os municípios de São Paulo tinham. Fica um pouco difícil se elas não obedecerem um padrão. Então, a gente fez obedecer um padrão. Vocês vão perceber. Porém, muitas vezes, um setor, por exemplo, saúde ou educação, tem excesso de dados e de coisas que precisam ser ditas. Tem que se abrir espaço para isso, né? E todas as planilhas têm espaço para conter as especificidades de cada setor, que são diferentes. Portanto, cada setor vai ser respondido, e a gente sempre pensa que quem tem que responder é alguém que conhece muito bem o setor. Nem sempre essa
esse conhecer significa que é o secretário ou o primeiro assessor. Não. Muitas vezes é um técnico que trabalha na prefeitura há muito tempo e que sabe onde estão todas as informações. Porque uma coisa super específica que a gente fez, pensando muito, a gente buscou que as planilhas trabalhassem com os dados que estão dentro dos municípios, não aqueles que o município já mandou para o Estado de São Paulo, para o governo do Estado, já mandou para o governo federal. Não são esses dados que nós usamos. Nós vamos usar os dados que vocês têm dentro do próprio município. E tudo deve ser muito olhado como uma referência. Por isso que a gente fala que tudo pode ser diferente. Você pode fazer a planilha até com outro olhar. Agora eu vou mostrar como era a nossa. Vou mostrar, aqui eu estou mostrando o cabeçalho de cada eixo da planilha. A gente pegou um chamado, o primeiro era informações básicas. O que a gente queria? Todos os instrumentos de gestão daquele setor. Por exemplo, é um órgão, o que ele é? Uma secretaria, ele é uma coordenadoria, ele é enfim, como que ele se denomina? Existe um órgão específico, sim ou não, né? E você pode pôr aí tudo aquilo que é considerado instrumentos de gestão, sim, dependendo do olhar que você faz. Os planos, os conselhos municipais, os fundos, as comissões, os consórcios, e principalmente tudo que muitas vezes tem uma participação da sociedade civil. Em algum comitê, de alguma forma ele participa. Isso vale muito que seja colocado. E essa questão da qualificação, da gente dizer qual a denominação, data de elaboração, criação, se tem, muitas vezes ele é muito importante em algumas secretarias, tipo saúde, tipo educação, principalmente, quem recebe verba. Então, eles exigem, às vezes, uns conselhos que têm a participação da comunidade e exige data de criação, etc. Então, é legal que esteja aí. Mas se você não tem, não é por isso que você não vai colocar. O mais importante é que você coloque todos os instrumentos, certo? Essa, então, é o primeiro eixo da gente. Com que setor é esse, né? Abaixo dele vem um chamado infraestrutura. Do que ele é composto? Então, o cabeçalho dele é isso. É equipamentos e serviços, é a quantidade em bom estado de conservação e observações. O que é quando eu me refiro à quantidade de equipamentos e serviços disponíveis? Eu estou falando de equipamentos, eu estou falando de escolas, eu estou falando de creche, de UBS, de centro de referência, de teatros, de vias, praças, e também dos serviços de saneamento, que muitas vezes eu vou querer quanto de esgoto tem nesse município, pelo menos uma média, a limpeza pública, o quanto que ela só está no centro, ela se expande, a questão dos resíduos sólidos, se tem. Então, embaixo de equipamentos, se eu estou na escola, eu vou pôr 20 creches, enfim, a quantidade em bom estado de conservação. Para preencher esse dado, uma das coisas mais importantes que a gente percebeu é que um prefeito e a nova equipe, quando chega, ele tem uma boa leitura para mapa. Se você conseguir produzir um mapa onde você coloca esses equipamentos dispersos pela cidade, como eles estão, onde estão colocadas as UBS, as escolas, as creches, e se você consegue também mostrar para a gente, através de uma corzinha vermelha, cores diferentes, você forma um código do lado, quem está em bom estado de conservação, quem precisaria de uma reforma. A importância do mapa facilita até quando se pensa, por exemplo, no trajetos de ônibus. É interessante. Quando o prefeito vai querer uma nova creche, ele tem que olhar se essa creche não está muito próxima da que já tem. Mesmo que tenha uma demanda daquela comunidade, é preciso ter um estudo técnico com os técnicos da prefeitura. Por que eles estão demandando se ali do lado tem uma ótima creche? Ele vê pelo mapa que tem e vê que aquela comunidade está pedindo. Aí ele vai descobrir.
Se o problema é que tem que atravessar alguma ponte muito perigosa, uma estrada muito perigosa, se é isso que está levando, mas ele pelo menos tem esse dado, ele olha para aquilo. É interessante que eu coloque em cada uma que como está o estado de conservação dela, né? Tá boa, então eu posso colocar lá, não, tem muita, chove muito dentro das salas, os banheiros estão em péssimo estado de conservação. Tudo isso é muito importante que seja aqui, porque se ele resolve, se o novo prefeito tem um foco, por exemplo, na educação, ou seja na UBS, ou seja em qualquer outro setor, centros de referências de idoso, de criança, de mulheres, seja qual for o setor que está trabalhando, é importante eu mostrar como está a conservação desses equipamentos. É importante isso. Se ele quiser começar com uma reforma, ele vai saber, olhando para isso que você fez, ele vai saber qual não está em bom estado de conservação, qual ele tem que, primeiro, começar a pensar em reforma. E outra observação importante é a acessibilidade, que também é um dado muito importante. Se eu estou falando do Centro de Referência de Idoso, é importante que eu conte que lá tem acessibilidade em outros, em tudo que eu fizer tem, porque tem crianças também que vão para a escola que precisam. Então, só tem escada ou tem rampa, como é que está aquilo? É possível? Enfim, esses são dados importantes, tá? O próximo é a cobertura dos serviços. Então, o que interessa aqui para a gente é a quantidade de pessoas. Aqui eu tenho quais equipamentos e serviços, eu tenho, então, se eu ponho escolas, eu tenho a existência, é municipal, é regional, quantos atendimentos ou envolvidos, depende do que eu estou falando, né? Por exemplo, em 2017, 2018, 2019, até junho de 2020. Suponha que eu não consigo, por esse tempo exíguo que eu tenho agora, eu não consiga diferenciar, mas eu tenho noção de uma média, de quantas crianças eu atendi naquele equipamento, de quantas mulheres, de quantos doentes, enfim, eu tenho essa noção. Então, eu coloco, isso é muito importante para quem está chegando, saber o quanto que eu estou atendendo, é a extensão do serviço. Se eu falo em vias públicas, se eu falo em asfalto, é importante que eu fale também, por exemplo, de recapeamento, quantas estão recapeadas ou não, de cultura, quantos teatros, qual a capacidade das UBSs, de saneamento, quanto de esgoto eu tenho na cidade, quanto esgoto é tratado. Um outro item, veja que esses itens todos foram feitos junto com os municípios, então eles são mesmo importantes nesse sentido. São os programas e projetos que eu tenho em ação no município ou que já passaram, também pode ser, e já não existem, mas é interessante isso, saber todos. Quais são, porque eles são instrumentos de gestão, né? Ninguém governa só ali na prefeitura, ele tem um monte de projetos, um monte de programas que ele desenvolve, que são os instrumentos de gestão dele. Então, eu faço muitas vezes isso em parceria. Então, eu coloco o nome do programa e do projeto, qual é o objeto, se ele trata de criança, de capacitação de professor, quem é o beneficiário, quem é o público-alvo que eu visei ali. Veja a importância desse dado que vem depois, a quantidade de atendimentos, é o que eu estou fazendo, que eu quero saber aqui, o número de beneficiários, o valor monetário, quanto custa esse projeto, qual é a contrapartida municipal? Quanto o município tem que colocar? Quanto ele colocou? Quando inicia e quando termina? Ou e quando iniciou e quando terminou, ou se tiver em andamento, tá, continua, né? Esse eixo, ele é importante para o prefeito eleito olhar assim. Ele não tem que dizer, eu não quero mais esse programa, porque ele tem a cara do prefeito anterior. Não é bem por aí. O olhar certo é quem é o beneficiário, qual é o número de pessoas que eu atendo com esse programa, com esse projeto, e o quanto eu gasto. Às vezes, se eu atendo muito poucas pessoas,
Eu concordo com o prefeito que talvez não tenha sentido continuar com um programa desse. Se ele não tem quase ninguém, a minha contrapartida é alta. Porém, se eu tiver muitos programas ou projetos que atendem crianças após o horário da aula, em centros comunitários, se isso é um projeto de uma ONG que eu faça, que eu tenha, é importante ouvir o contrapartida e o quantas crianças eu atendo. Olhar todos os relatórios. Isso é uma coisa muito importante para eu saber se vale a pena eu continuar com esse programa, com esse projeto. Isso é interessante. E é aqui, muitas vezes, que um prefeito que está saindo descobre o quanto que ele fez, que ele já esqueceu. Um outro dado que é muito importante é a gestão de pessoas. Porque aqui eu estou preocupado com quantas pessoas estão alocadas naquela secretaria. São as pessoas com quem eu conto. Então, eu preciso, na denominação de cargos, mostrar todos os cargos efetivos, a quantia deles, eu preciso mostrar os comissionados, eu preciso mostrar os terceirizados de cada área, sempre. Então, se eu estou falando da saúde, eu vou fazer na saúde, se eu estou falando da educação, ou de qualquer outro setor, se eu estou falando da cultura, da agricultura, todos eles têm trabalhadores ali, e eu boto total. Isso é muito importante. Esse do lado, que está aqui, essa quantidade de profissionais cedidos de outros órgãos, por que eles são importantes? Porque se eu não tenho médico naquela cidade, e eu tenho alguns médicos, os 2 médicos, que, na verdade, vieram do governo do Estado. Eu não pago por eles. Eu posso pagar uma parte pequena de comissão. Então, é vantajoso. Então, eu preciso saber isso. Quantos foram cedidos e saber se eles vão querer continuar ou não. Enfim, até quando foi feito essa planilha, eles estavam lá. Então, é importante. Quem é terceirizado? Quais os órgãos? Aqui é o gasto com determinada área. Então, quanto eu gasto? Quanto eu gastei? Se eu conseguir esses dados todos, e talvez eu consiga, se eu puder contar com um funcionário com conhecimento muito grande da área. Isso é o fundamental, que ele sabe onde está tudo. Queria lembrar sempre que a gente só trabalha com os dados que estão com vocês, dentro dos municípios. Então, não é tão difícil. Quanto eu gasto com o pessoal em 2017, quanto eu gastei em 2018, 2019, até junho de 2020. Com material de consumo, com serviços de terceiro, outros gastos que eu tenha e o total. E é importante saber o quanto, no orçamento do município, esse gasto representa. Se ele é muito, se ele é pouco, muito olhar do prefeito eleito vai ser muito se está gastando muito, se não está gastando muito. Então, tudo que precisa ser muito bem justificado, até para manutenção de algumas situações, né? Aqui, esse quadro, ele traz os convênios e as parcerias assinados pelas áreas que interessam muito a nova gestão. Então, ele sempre tem que ter qual é o objeto, eu tenho que ver quem é o conveniente com ele, que órgão, se é federal, se é estadual ou se é uma parceria. Eu tenho que ver qual é o objeto desse convênio, quem é beneficiário, eu tenho que ver o valor dele. Já deu para perceber que a maior parte da análise vai cair muito nesse valor. É importante também olhar os beneficiários, isso é uma coisa muito importante. A contrapartida municipal é outro dado fundamental, que às vezes é uma coisa que vale muito a pena. O custo é pouco para o município e a oferta de serviço foi grande, ajudou a comunidade. E eu tenho que ver quando iniciou, quando termina. Então, isso tudo é importante para o próximo. Ele tem que ter essa noção, e não dá para ele ficar mexendo depois que ele assumiu, e atrás disso. É interessante ele ter de início isso, porque ele pode pensar e repensar o plano dele a partir disso. É interessante eu ter a data do início,
desses convênios e parcerias, se ele é prorrogável, sim ou não. No geral, ele é feito, esses convênios e parcerias, com o federal ou com o estadual. Então, eu preciso ver se ele é prorrogável, qual é a data do término. Não esquece de ver isso, que isso é importante, porque se ele termina e ninguém... E uma coisa que a gente percebeu, que as pessoas ficavam muito perdidas no começo de uma nova gestão, é que se o contato, quem é o contato na área federal ou estadual, com quem ele manteve, de alguma forma, esse convênio, essa parceria. Então, é importante deixar escrito com quem o município conversava no âmbito do Estado. E também saber, bom, está aqui, né? Qual é o objeto, valor, quem é o beneficiário, quais as possibilidades de prorrogação e o contato. Tudo isso são coisas importantes que é muito legal se tiver... se o prefeito, quando chega, tem essas questões colocadas. Eu não entendi uma coisa aqui. A próxima. Aqui a gente vai olhar quais os contratos existentes, que aqui a prefeitura já tem. São os principais contratos firmados pela área e que municia o gestor com dados úteis à gestão. Então, eu vou saber todos os contratos que existem, que ainda estão existindo, que estão lá e que vão perdurar até no começo do próximo ano. Então, no mínimo, né? Eu preciso conhecer quem é o contratado, qual é o objeto, qual é o valor, quando iniciou, quando terminou e se ele é prorrogável, sim ou não, se pode ser feito. Então, eu sempre tenho que pensar qual é o objeto, qual é o valor, qual é o início e qual é o término desses contratos que eu tenha efetivamente que existam lá. Então, isso é muito importante para quem está chegando. Então, é o prefeito que está saindo, os gestores dessas áreas, eles têm que estar bem... Eu quero continuar. Não preciso disso. E também a última planilha, acho que uma das últimas, é as providências. São os compromissos da gestão nos primeiros 90 dias de governo. Eles existem para não prejudicar a população. Quais são as providências? Eu sei. Então, eu devo passar tudo isso para quem está chegando. Então, quais são os contratos? Qual é o prazo? Quais são os convênios? Envio de documentação, etc. Tudo que o novo que está entrando precisa saber. Então, e todo o envio de documentação que é necessária, tudo isso é muito importante para quem está chegando. Outras informações, gestão de pessoal. Aí eu preciso ver todas as questões que eu tenho. Lei de estrutura organizacional e funcional, o plano de cargos e salários, o quadro de pessoal, na verdade. A situação dos concursos, se tem muita coisa que não tem, não aconteceu nada, então também não põe. Cargos com dificuldade de contratação, onde está faltando muita gente, porque está faltando, e atos que importem na concessão de reajuste de vencimentos. Outras informações para gestão de pessoas, por exemplo, é olhar a folha de pagamento, é ver se ultrapassou, se está certo, a regularidade com a Previdência Social, se houver a obrigatoriedade de uma parcela de cargos em comissão serem preenchidas por servidores efetivos, tudo isso tem que ser olhado. Outras informações aqui da gestão financeira. Os demonstrativos de receita, de grupos de natureza de despesa, demonstrativos de restos a pagar, de dívida de longo prazo patrimonial, indicador de gasto pessoal, contas específicas. Gente, isso é a gestão financeira. É importante. Se a coisa pesar muito, eu não conseguir completar tudo, mas se eu conseguir passar alguns dados para os novos e acumular algumas áreas, é muito importante. Então, o que eu não consegui fazer vai se ver o que, por exemplo, é super importante que eu preciso é a situação do plano plurianual,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual, a LOA, os valores recebidos de transferências constitucionais e de fundo a fundo, FUDEP, enfim, todos esses dados são informações da gestão financeira que eu preciso passar para o novo gestor. Então, elas precisam ser construídas. A situação dos bens patrimoniais, estoques existentes, isso já não são, que vocês vão ver, que vai ficar de alguma forma à disposição para vocês, isso, qualquer pessoa da área, ela vai conseguir preencher e ver isso. Os processos pregatórios que estão em curso, termo de ajuste de conduta, essas coisas, bancos de dados existentes, que pega isso tudo é bastante importante. Então, eu acho que o que fica de tudo isso é que a gente não criou uma coisa, nós trabalhamos em cima daquilo que ficou com o município. De alguma forma, são dados que estão aí no município, que muitas vezes eles se perdem, mas eles estão, a gente não precisa ficar buscando tudo no Estado, no federal, eles estão disponíveis. Então, é isso.